racional universalista. A gente está falando já há algum tempo, né? Cada assunto um pouco diversificado. E eu estou pegando os programas, principalmente a maioria deles, ultimamente, focado por essa questão de pessoas que não entendem da Umbanda, ou pelo menos pessoas que possuem dúvidas, porque elas entram nas casas elas caem de paraquedas, né? Vamos falar real, elas caem de paraquedas muitas vezes, né? Guiadas aí por um desejo, por uma necessidade momentânea, e às vezes elas caem nas mãos de casas que não são necessariamente umbandistas, né? Elas possuem a fachada, né, vamos dizer assim, da Umbanda, um nome, mas não são, espiritualmente não é, até porque Umbanda é amor, é caridade, é consciência, acima de tudo consciência. Então, se a pessoa ou a casa não tem este caminho, infelizmente não é uma casa de Umbanda. Estou falando mal de alguma? Não, só estou explicando e deixando claro para vocês, porque muita gente acaba entrando, fala, nossa, mas isso é Umbanda, um lugar que só tem briga, só tem desentendimento, só tem bate-boca, só tem inveja, só tem ego. É isso que é Umbanda? Não, isso é o ser humano. Isso é o ser humano, mas uma casa realmente de Umbanda que se preze, que tenha os guias voltados para Aruanda e trabalha na lei de Pemba, essa casa ela não vai permitir que esse tipo de coisa se alongue. É cortado pela raiz, na mesma hora, né? Então, para quem aí tem dúvidas, eu estou sempre fazendo, a gente vai sempre abordar esse mês de outubro temas um pouco tabus, né? Como sempre, aqui é um Umbanda Racional, eu não venho aqui para falar para você, olha, esta é a única Umbanda. Não, mas eu venho te falar, ó, a Umbanda que serve, a Umbanda que é realmente, né, digna de ser chamada de Umbanda, a casa que seja realmente de umbandista, segue estes preceitos. Ou seja, eu faço você pensar, analisar. Certo? Eu não vou falar se a casa que você está é certo ou errado, não. Você tem que entender os preceitos que há dentro da casa. É você que, com, né, o seu despertar, com o seu caminho, com o seu desejo realmente do que você quer dentro da Umbanda, você ter o início, vamos dizer assim, desse despertar, ou realmente a clareza do teu caminho. Porque muitas pessoas, infelizmente, caem de paraquedas na Umbanda, caem numa casa que não explica nada, é aquela casa que entra, a pessoa entra, vai lá, toma um passe, levanta e vai embora. A gente sabe que muitas casas acabam operando assim, às vezes até pela forma, né, de lidar do dirigente, principalmente os antigos eram muito assim, né? Mas é sempre, se você entrar na casa, mesmo que seja aquela casa para você chegar, tomar passe e sair, veja sim a energia da casa, o intuito da casa, como eles trabalham, como é a energia do lugar, né? Como são as pessoas, como o dirigente se porta. É muito importante, o dirigente é à frente da casa. Então, se é uma pessoa, ela pode até, é isso que eu sempre falo aqui, às vezes a pessoa pode ser até pulso firme, mas não quer, né, ele não é grosso, não é agressivo, ele é pulso firme. Muitas vezes o dirigente que está ligado mesmo à força e ao trabalho tem sim muita responsabilidade, e ele acaba exigindo essa responsabilidade dos filhos. E o pulso firme faz parte sim, não é só passar a mão na cabeça não, às vezes uma bronquinha ali, outra lá, acontece, né? Faz parte, gente, é ser humano. Às vezes a gente tá numa vibe estranha, chega na casa e não se concentra, e às vezes precisa ter mais, né? Vamos dizer assim, ser mais centrado, né, com o que você quer realizar. Mas a pessoa voltando, né? A pessoa cai de paraquedas e de repente ela não sabe para onde ela vai ou o que ela vai fazer, se ali é o certo, se ali não é. Ah, aquela casa tem sacrifício ritualístico. Mas Umbanda tem sacrifício? Não, olha, aquela casa tem recolhimento para orixá, mas Umbanda tem recolhimento para orixá? Bom, galera,
Duas coisas que eu quero falar hoje, muito interessante. A Umbanda, como você já sabe, já cansei de falar aqui, ela é a mescla de vários conceitos. Ela foi criada justamente para agregar, né, espíritos aqui no Brasil, sim, inicialmente, com conhecimentos na linha africana, com conhecimentos na linha indígena, com conhecimentos na linha branca, né, o espiritismo, com conhecimento também na linha amarela, né, na corrente amarela, a famosa linha do Oriente. Então, a Umbanda foi criada justamente como no caráter espiritual, falando de egrégora mesmo, ela é bem universalista, ela permite que sejam trabalhadas forças dentro dela, oriundas, né, conhecimentos oriundos de outros caminhos. Alexandre, então você está falando que a Umbanda seria assim, juntou retalhos de cada canto e então é uma coxinha de retalhos? Não, não. Na espiritualidade tudo há evolução. Infelizmente a maioria das religiões, posso dizer quase todas, elas são sim algumas milenares, mas elas são congeladas. Elas espiritualmente, de conhecimento, a questão de conhecimento, a questão de filosofia, elas estão congeladas no tempo. E a evolução é constante, a espiritualidade exige evolução constante. O ser humano evolui a cada instante, não é, galera? O ser humano está evoluindo. Olha como nós éramos na década, por exemplo, de 1940, 1930, e olha como estamos hoje, em 2021. Olha a evolução tecnológica, né? Olha a questão realmente da evolução humana. Você acha que na espiritualidade isso não ia acontecer? Infelizmente aqui, né, evolui-se a questão tecnológica, mas a questão espiritual ainda realmente fica lá atrás. Tem sim, a gente tem espíritos, né, que nascem aqui e ali, que trazem aquele raio de luz, que trazem aquele raio de conhecimento, são espíritos agregadores, né, e eles vêm com essa função mesmo de dar um despertar. Mas a gente sabe que o trabalho não é fácil para esses espíritos. Por quê? Porque vivemos tempos de trevas espirituais, religiosas. É só você ver como o Brasil tá, né? Uma verdadeira caça às bruxas. Se pudesse, como eu já falei em outro programa, se tivesse força algumas denominações cristãs, elas pegariam o umbandista, o candomblessista e jogaria na fogueira, né? Os bruxos, as bruxas, né? Jogaria tudo na fogueira. Haveria aqui uma outra inquisição. Você acha que não? Você acha que isso não aconteceria? Opa! Mas a espiritualidade não deixa, graças a Deus, a espiritualidade de luz está sempre trabalhando nessas questões e não permite que esses seres, né, desnorteados na religião possam ir além do que permitido dentro de um caráter evolutivo aqui para nós, né? Bom, mas as pessoas, né, a questão da Umbanda, eu já ouvi muita, né? Assim, a Umbanda ela é atacada por todos os lados, não é só pela religião cristã, a gente sabe disso. E até porque é engraçado, né? A Umbanda não deveria, porque ela tem a questão de Jesus Cristo, ela entende, ela reconhece, né, como um grande mestre, ou basicamente junto com outros, mas um dos principais que cuida da evolução planetária, que cuida da evolução da humanidade aqui, de cada espírito, né? É um espírito extremamente evoluído, tem assim uma dimensão consciencial absurda, 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 assim, milênios na nossa frente, milênios, 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 e realmente esta força se faz muito presente, né? Na Terra, em todos os aspectos, em todos os aspectos. E ele traz a questão do amor, né? Ele sempre trouxe a questão do amor. Só que, infelizmente, as pessoas, como a gente já expliquei em outras lives, né, outros programas, perdão, que muitos espíritos que encarnaram hoje, que levantam a Bíblia, né, na mão, assim, riste, como se fosse uma arma, são pessoas ligadas aí à Inquisição, são pessoas ligadas espiritualmente, já tiveram a encarnação na época da Inquisição, já tiveram a encarnação naquela época da caça às bruxas, né, vamos dizer assim.
e elas estão aqui de novo, né? A gente vê isso muito claro devido ao nível que o Brasil e alguns países chegam, né, na questão. Mas a religião sempre foi colocada como um aspecto de dominância, né? Do mais forte, vamos dizer, entre aspas, com o mais fraco, ou em questão de números, né? A minha fé se sobrepõe à sua, somente a minha é certa e a sua você deve ir para o inferno. A gente sabe que, infelizmente, essas pessoas existem, muitas. Eu vejo isso nas lives que eu abro no TikTok, no Cauê. São pessoas que entram e não são realmente crentes, né? Que crente é diferente. O crente real é aquele que vai louvar Jesus, é aquele que vai entrar na fé dele. É aquele que entende que cada um tem a sua escolha, o seu livre-arbítrio e o seu caminho, né? E ele não vai ser o chato, aquele que fica apontando falhas, defeitos, até porque ele entende que ninguém pode julgar ninguém aqui na Terra. Ninguém tem esse direito e nem recebeu essa outorga de Cristo, nem de Espírito Santo, nem de nada para julgar o outro ou o próximo, né? E esse, para mim, é o verdadeiro evangélico, esse é o verdadeiro crente, é aquele que não julga, né? É aquele que está aí para fazer, né, o caminho dele, para seguir o caminho dele dentro do que ele acredita, fazer o melhor para ele e para o próximo. Esse é o verdadeiro evangélico, esse é o verdadeiro crente, né? Agora, aqueles que entram apontando o dedo, querendo usar a Bíblia como se fosse uma arma, fazendo o sinalzinho de arma, né, querendo que você vá para o inferno, jogando ódio, destruindo terreiros, como a gente viu no Rio de Janeiro. Esse pessoal, não, isso aí é crentalha. Eu chamo de crentalha, né? São pessoas que realmente não são fanáticos religiosos, não são discípulos de Jesus. Na verdade, eles são peões das sombras, né, do caos e da discórdia. Infelizmente, isso está muito presente aí. E é legal porque você vê, né, eu vejo as duas vertentes. Eu vejo os crentalhas entrando na live falando: ai, queima tudo isso, ai, Jesus vai te jogar no inferno, ai, o único que salva é Jesus, Jesus é a única salvação. Né? Então, assim, ele tenta impor a fé dele como o que ele acredita ser como real. Ele tenta impor como se fosse um fanático, um esquizofrênico, uma pessoa perdida, um psicopata, literal, um sociopata, né? Religioso. Você, infelizmente, são pessoas que têm essas características. E e é engraçado que você vê o outro lado também. Eu tenho amigos que são evangélicos e eles entram na live e falam: meu, eu não conhecia, assim, eu tinha preconceito contra a Umbanda pelo que eu ouvia, pelo que eu via na TV, e eu ouvindo as suas lives, as nossas conversas, tirando as minhas dúvidas, e eu vendo o seu trabalho, eu vejo que não é nada disso do que, infelizmente, algumas pessoas colocam aí. E é muito legal, né? Você vê, esse sim é o verdadeiro crente, né? Esse sim é o verdadeiro evangélico, é aquele que não está aqui para te julgar. Ele está dentro da religião dele, ótimo, né? Se a sua é diferente da dele, ótimo. Nós somos criações do mesmo Deus e Deus não criou ninguém para jogar no inferno, não, meu bem, desculpa, né? Não criou, não. Até porque se fizer isso, que você falha, que você está falando que Deus falhou, né? A criação dele falhou, né? Então, se Deus não pode falhar, a criação jamais irá falhar junto. Ah, mas tem um livre-arbítrio. Não, mesmo o livre-arbítrio, se ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele sabe já, né, das questões da evolução e por quê. Ele não iria criar um ser para jogar no inferno, né? Aí ele seria extremamente mau. Não é? Se ele é onisciente, se ele sabe o passado, presente e futuro, não é? De tudo o que acontece, ele não iria criar uma pessoa, ou um ser, ou um espírito para jogar simplesmente no inferno. Até porque tem uma questão aí que é muito legal, que agora eu não lembro o nome, mas é um paradigma que tem de Deus, que é justamente isso. Se ele é onipotente, se ele é pleno amor, se ele é onisciente, né? Então, assim, por que ele criou o Lúcifer? Simples. Se ele é onipotente, ele já poderia ter destruído.
Se ele é onisciente, ele não iria criar uma pessoa para jogar no inferno. Ele já sabia da rebelião. Então, vocês entendem assim? Ou seja, tá, ele fez tudo isso para testar as pessoas. Então, peraí, então, e aí a onisciência e a bondade, o amor divino dele fica onde? É um paradigma que tem, é um estudo muito interessante até, né? Que faz as pessoas pensarem. Óbvio, né? Os crentalha, eles vão bater na tecla aí e vão falar: não, você está blasfemando contra Deus. Não, não estou blasfemando, eu só estou te mostrando uma realidade, que muitas vezes talvez o que você acredita não seja tão da forma que você acredita. Talvez existam aí questões pessoais de pastor, de igreja, certo? Né? Opa, do lado católico também. Então, assim, são coisas que a gente pode colocar aí no crivo da razão, né, para a gente pensar um pouquinho. E isso eu não estou falando para menosprezar qualquer religião, pelo amor de Deus, não, mas é justamente para vocês pensarem a respeito, não é? Aí vem alguns outros tabus, né? Primeiro, essa coisa de, não, a Umbanda, eu vou pegar parte por parte, tá? Então eu estou pegando a parte cristã com relação à Umbanda. Os cristãos para a Umbanda é aquela questão de você vai para o inferno, você está mexendo com espíritos. Na Bíblia fala que você não pode mexer com mortos, não pode mexer com espíritos. Tudo isso a gente sabe que tem muito aí de outros interesses e não necessariamente espirituais ou mesmo de Deus, né? Existiam interesses coletivos da época e muita distorção na hora de traduzir a Bíblia, a gente sabe disso. Só que por convicção, né, ou também por necessidade de manipular algumas coisas e ter um alvo, né, eles precisam ter um alvo, né, eles criaram, né, eles fizeram desta forma, principalmente na época da Inquisição. Por quê? Por causa da bruxaria, que era muito forte, né, que dava liberdade às pessoas, principalmente às mulheres, né, então a gente sabe disso. O controle de massas. Então, existem outros conceitos por trás que são bem maiores e mostram, né, esse preconceito com a Umbanda. A pessoa nem conhece, nunca entrou no terreiro, nunca entrou. Ela só viu assim na televisão que eles colocam lá. Esses dias tinha uma pessoa que eu acho que aquilo para mim foi um absurdo, uma pessoa totalmente inescrupulosa se dizendo pastor, e ele se dizendo pastor e chamando a igreja, olha a minha igreja, olha não sei o que, lá no cemitério com um monte de balinha no chão, né, que ele colocou, óbvio, e falar: olha só onde vem a bala de Cosme e Damião, vem aqui no cemitério para fazer magia. Os doces são enfeitiçados, né? Então você vê a ignorância e a crueldade das pessoas que estão à frente aí de algumas religiões ou de algumas igrejas cristãs. Até porque isso aí é uma forma do controle pelo medo, né? Não vou perder fiéis, porque de repente a pessoa entra ali na Umbanda, vai ver que não é nada disso, que é só amor, que é só caridade, que a pessoa vai ali, recebe um passe, pede, faz o seu pedido, né? Sai mais leve do lugar, né? Então assim, eles têm medo realmente de perder as pessoas para a questão espiritualista, e isso é muito claro, que quando a gente vê esse tipo de coisa, né, é muito triste, né, dessas pessoas se apoderando da religião sem o mínimo conhecimento, dentro de uma questão totalmente pessoal e esquizofrênica total, perdida, né, manipuladora, usando o medo, a ignorância do que é realmente, né, para atacar ou atingir as pessoas pelo medo. É simples medo, gente, é medo. São pessoas que são extremamente ignorantes, elas usam a ignorância das outras que estão na igreja dela ou no caminho religioso que ela acredita para trazer mesmo o desequilíbrio na vida da pessoa, onde ela acaba se tornando dependente da igreja ou daquele pastor, né? Como se o pastor, aquele pastor não, ele pode, né?
tudo o resto é ruim. Ele não, ele é o escolhido por Jesus, né? Ele é o escolhido pelo Espírito Santo para passar a palavra. Né? Mas a gente sabe que tem muito pastor aí que a gente viu que mata, né? Igual a pastora que mata o marido e, né? Fora outros aí, né? De casos que a gente sabe de pastores que têm, vamos dizer assim, conexão íntima com seus fiéis, né? Então, a gente sabe de muitos desequilíbrios que tem por aí, e isso faz parte do ser humano, isso faz parte. Mas, por que eu estou falando isso? Para a gente ver como a Umbanda é discriminada, né? Ela é pré-julgada e as pessoas, elas usam de artifícios para tentar aumentar o temor e a ignorância entre as outras pessoas. Primeiro, bala de Cosme e Damião jamais vai no cemitério, galera. Balinha de Cosme e Damião representa a doçura, representa a alegria. Quando você era criança, você ganhava um doce, você não ficava alegre, você não ficava feliz, você não estava ali, você não queria distribuir para os seus amigos a sua felicidade. É isso que Cosme e Damião vem. Não é aquela coisa absurda que aquele pastor ignorante colocou as balinhas lá no cemitério. Isso aí é gente perdida, gente trevosa, tá? Que não tem nada de conexão com Jesus, nada de conexão com o Espírito Santo. Mas muitos acreditam, né? Infelizmente. E a questão aí acaba julgando a Umbanda, justamente por lidar com espíritos, né? Não, Umbanda faz macumba. Não, meu bem, Umbanda não faz macumba, né? A gente acaba brincando aqui entre nós umbandistas, fala, ei, macumbeiro, ei, não sei, mas é de uma forma, né, suave, brincando entre nós. Agora, assim, de forma pejorativa como vocês trazem, não, tá, meu querido? Não. Quem mexe com magia negra, a macumba, primeiro que, né, a gente sabe que o politicamente correto que se instalou aí na Umbanda, vem falar, macumba é, como é que fala? É um instrumento musical, né? Tipo um reco-reco que você tem, né? Isso é a macumba, então é você tocar música. Não, a gente sabe que a macumba é mais que isso. Sim, ela tem a questão da época da escravatura, tá? Então, assim, na época, os negros, quando eles estavam lá nas senzalas e tinham aqueles que fugiam, eles colocavam comidas para essas pessoas no caminho, nas encruzilhadas, colocavam uma vela para a pessoa poder enxergar à noite que ali tinha comida para eles, né? Só que, para ninguém mexer naquilo, eles falavam que era magia, que era coisa de, né? E os brancos, vamos dizer assim, né, com a questão cristã, religiosa, católica, né, eles enxergavam aquilo como algo demoníaco. Eles viam lá, né, os negros nas suas festas, nos seus cultos, recebendo entidades, recebendo orixás. Eles olhavam aquilo e achavam que era demônio. Então, desde aquela época vem esse conceito da entrega como algo de macumba. Então, você entende como isso é muito preconceito, infelizmente, na sociedade, desde a época da escravatura, certo? E as entregas que é feito na Umbanda é justamente para a gente louvar as forças, porque nós entendemos Deus como algo superior, algo supremo, algo que quer que nós evoluamos, né? Que nós crescemos, né? Que nós tenhamos esse crescimento espiritual, consciencial. E ele disponibiliza essas forças de evolução. Ele criou estas forças de evolução na Terra, que são os orixás, e que são as forças que cuidam da evolução planetária. Hoje nós damos nome de orixás, mas no passado poderia ser os deuses do Egito, os deuses da Grécia, os deuses mesopotâmicos e por aí vai, né? São energias criadas para a evolução do ser humano. Então, isto, na concepção cristã, e devido a esse preconceito da época da escravatura, né, infelizmente ainda essas pessoas trazem esse rancor. É muito engraçado, né? A gente vê as pessoas que deveriam defender, principalmente as pessoas negras, né, evangélicas, que deveriam defender um pouco da ancestralidade delas, elas apontando aquilo como algo ruim, como algo demoníaco. Mas a gente sabe que isso existe por causa
desta questão. E isso se instalou, né, dentro dos cultos, e a Umbanda acabou surgindo em 1908, e ela se utiliza assim, dessas entregas justamente para nós nos harmonizarmos com as energias, nos pontos de força, seja no mar, seja nas matas, na cachoeira. É engraçado que os evangélicos hoje estão tomando o alto da montanha, né? Para fazer oração, para fazer culto. Engraçado, né? Eles saindo e indo para o meio da mata, né? Muito engraçado isso, né? Você não pode fazer do jeito que a gente não pode fazer do jeito que a gente quer, mas aceitar o que eles podem começar a dominar as coisas e você tem que aceitar. É muito engraçado, né? Mas tudo bem, se de repente isso trazer mais consciência para eles, que seja ótimo, né? De repente os caboclos ali em volta começam a cercar eles, a trazer mais entendimento, despertar uma luzinha no fundo da alma deles, quem sabe, né? Eles começam a melhorar aí como pessoas e seres espirituais que todos nós somos, né, irmãos na criação. Mas então existe essa questão na parte cristã de que nós, né, umbandistas, vamos para o inferno. Meu bem, não vamos não, tá? Até porque o inferno não existe, nós não acreditamos nisso. Graças a Deus, né? O inferno não existe. Não, 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 não. O que existe sim é uma grande faixa vibratória umbralina, sombria, criado por pessoas desequilibradas igual vocês, que gostam de julgar as outras e mandar todo mundo para o inferno. Pessoas apegadas à matéria, pessoas aí com vícios no sexo, com vícios sim na religião, fanáticas religiosas, né? Pessoas perdidas em drogas, pessoas perdidas, né, no materialismo. Então essas pessoas geralmente, não é sempre, né, mas elas costumam ir sim para essas zonas, sofrer um pouquinho. Por que precisa sofrer? Para tirar, para entender, né, a necessidade de se reequilibrar na sua evolução e o quanto tempo ela perdeu numa encarnação de forma leviana, né? E infelizmente esses irmãozinhos acabam, mas não são todos, né? Como eu falei, existem sim os evangélicos que são evangélicos, que não olha para o seu próximo como demônio, que não olha para aquele que tem uma religião diferente como demônio. Não, ele sabe que cada um tem o seu caminho. E se é diferente do dele, tudo bem, ele só vai lamentar, né? Vai fazer o quê? Né? É o caminho dele, é fazer o quê? É dele. Ótimo, esse para mim é o verdadeiro evangélico, tá? Agora esse outro que gosta de pegar a Bíblia e querer ficar esfregando palavra, versículo, né? Como se fosse verdade, meu bem, não. A Bíblia serve para você, para um bandista não serve não, tá bom? Ela serve para você, você é cristão, né? Um bandista é mais que cristão, um bandista é cristão, um bandista sim, né, louva os orixás. O umbandista tem a questão da busca pela medicina chinesa, pela espiritualidade oriental, né? O umbandista tem a questão do kardecismo, sim, o conhecimento maior, né? Então assim, dentro da parte cristã, eu espero ter ficado claro para vocês aí, irmãozinhos do outro lado. Outra parte que também costuma julgar muito a Umbanda, o kardecismo, infelizmente, né? Hoje já está mais aberto, graças a Deus o kardecismo evoluiu, mas ainda há pessoas que falam que a Umbanda é o baixo espiritismo. Por quê? Porque o espírito usa, né? O espírito vem para querer usar o fumo ou realmente o álcool, né? São espíritos ligados à terra, né? É muito engraçado. E para eles o que tem valor é somente aqueles espíritos que vêm falando bonito, né? Espíritos, né, catedráticos, espíritos que vêm com nome, né, que foram grandes, né, influenciadores da humanidade no passado, né? Ou espíritos realmente que chegam com uma força moral de exigência. Você tem que fazer isso, você tem que sofrer, você tem que ficar quietinho sofrendo no teu canto, porque é assim que tem que ser, por causa do livre-arbítrio. Então assim, né, tudo que é suave, e para mim, desculpa, na espiritualidade, quanto mais evoluída, mais tranquila, mais suave ela é. Mais equilíbrio e harmonia ela vai passar na comunicação, ela vai entender sim, né? Ela pode às vezes até ser um pouco dura com o seu filho, né? Com o seu protegido, com o seu menino, né? Ou menina, pode, sim, mas jamais ela vai querer que aquela pessoa sofra. Mas aquele espírito entende que o sofrimento faz parte. Sim, ele entende que o sofrimento faz parte da evolução hoje da Terra, mas não é o único caminho.
Hoje se torna o único caminho porque as pessoas não conseguem enxergar outro que não seja pela dor. Mas há outros caminhos sem ser pela dor, né? É que nós somos ainda espíritos infantis e rebeldes. E por causa disso, as nossas ações acabam trazendo momentos mais complicados para nossas vidas, nossas escolhas. Mas isso não quer dizer que você tem que sofrer. Nossa, se tem que, eu acho péssimo. Ah, não, uma coisa muito ruim no kardecismo, né, que ainda está muito congelado. Você tem que sofrer por algo. Meu bem, você não tem que sofrer, não. Me perdoa. Sim, você vai sofrer? Vai, automaticamente você fez uma escolha que pode trazer algo ruim. Você vai sofrer, porque você tem alguns conceitos, alguns paradigmas, alguns paradoxos que precisam ser quebrados, né? Que você ainda é muito ligado, muito apegado às coisas, às situações, às posturas, ao que o outro vai pensar, ao que o outro vai imaginar, né? Que você acha que para você ser feliz você precisa ter tanto X de dinheiro, ter casa disso, casa daquilo, carro disso. Então assim, esses nossos apegos, né? Não estou dizendo que isso é ruim, não é muito bom, óbvio, né? Se você pode ter sim, mas a partir do momento que você tem apego a isso, como se isso fosse seu, isso sim pode te gerar sofrimento se você fizer uma escolha errada no futuro, por causa desse seu apego, tá? Mas se você aprende a ter harmonia diante das adversidades, você não sofre. Você pode sentir dor, mas você não sofre. Você entende. Quando a pessoa não entende, é porque ela ainda é infantil e ela vai passar pela evolução ainda pela dor. Ela precisa passar pela dor e pelo sofrimento, certo? Então, essa coisa de falar que todo mundo tem que sofrer, não, eu sou extremamente contra. Óbvio, nós estamos no estágio evolutivo, planetário, né, também, que a dor ainda faz parte, mas não quer dizer que é o único caminho. Até se você pegar a questão oriental, né, você tem aí aqueles que já transcenderam a mente, né, os yogis e por aí vai, né, eles não têm a questão de sofrer, não, meu bem. Eles estão evoluindo, eles estão crescendo e eles querem chegar num certo nível de poder não voltar mais para cá, se livrar da samsara, né? Se livrar da roda de encarnações. Então, é um conceito muito ocidental, muito cristão, tanto que o kardecismo é muito focado na questão cristã. E a gente sabe que a questão cristã é muito focado em quê? Sofrimento. Tanto que a gente vê pessoas se flagelando, né, se autoflagelando em procissões. Isso a gente vê muito aí no México. Eu já vi no History Channel, né, eu já vi alguns documentários, né, de pessoas que se flagelam, se cortando, né? Então assim, o ser humano ainda vive isso, ele gosta de viver isso, ele precisa viver isso, porque alguns espíritos estão perdidos dentro da evolução e entendem que precisam sofrer. Eles não se contentam com o que a vida traz. Então, quando a pessoa não se contenta com o que a vida está trazendo ali no momento, ele vai ter tendência a sofrer, né? Se ele não se contenta com a situação, ele vai ter tendência a sofrer. Mas a partir do momento que ele entende que aquilo é temporário e que nada aqui nos pertence, e que se você hoje está milionário, ótimo, amém, é um caminho que você tem que seguir, que ótimo. Siga com consciência, mas você está passando por dificuldades? Amém, é um caminho que você tem que seguir também, é um aprendizado seu. Receba isso, olhe para isso e não tenta jogar embaixo do tapete com medo de ser julgado, com medo de ser apontado, até porque são lições. Amanhã a vida te chama, amanhã a vida te deixa, na verdade, né? E você volta para o plano espiritual e todas as suas questões financeiras acabam, né? Muitas vezes não, né? Porque as pessoas são tão apegadas a isso que elas levam esse sofrimento para o plano espiritual e acabam indo para aquela região mais densa que eu chamo de grande cruzeiro divino e o kardecismo chama de umbral, né? Então a gente sabe que esses irmãozinhos continuam um período de sofrimento lá na espiritualidade ainda devido às suas vibrações e devido ao que ele se conecta aqui na Terra, né? Ele não aprende a lição aqui na Terra e leva de volta isso para a espiritualidade, leva essa bagagem. Então, aprenda a ser suave com as questões da sua vida. É difícil? É uma situação extremamente difícil, que pode te fazer sofrer? Ótimo, segura a bronca, meu bem. Para de ficar chorando choramingando pelos quatro cantos achando que você é vítima. Você não é vítima.
São escolhas, são momentos. Se algo chega para você, né? Se a vida te põe um fardo aí nas costas, é porque você tem condição de entender e passar e vencer este obstáculo, né? Muitas vezes a pessoa não vence, né? Ela parte para outra vida com isso e volta, encarna de novo e passa pelas mesmas situações até o momento que ela entende como ela tem que agir. Quando ela entende como ela tem que agir, qual o nível de consciência que ela tem que ter diante dos problemas aqui na Terra, a coisa fica mais sutil, mais fácil. Ela pode até se irritar, ela pode até ficar cansada, ela pode até se estressar, mas isso não chega no fígado, isso não altera demasiadamente o seu campo ou o seu momento evolutivo, certo? Então, que isso fique bem claro. E na questão do kardecismo, infelizmente a gente sabe que muitos irmãozinhos ainda enxergam a Umbanda como baixo espiritismo, e isso eu vou falar também a questão do uso e do álcool, o que é realmente, né? Porque eles seguem somente o que está ali, né? Alguns chegam a ser tão fanáticos quanto esses cristãos fanáticos, né? Porque o kardecismo é muito focado também na parte cristã, não ia ser diferente, né? Eles se dizem extremamente evoluídos, né? Mas também são ferrenhos julgadores. Eles olham, né, as pessoas da Umbanda e do Candomblé, né, de sobreolho, assim, olhando mesmo por cima, como se eles estivessem evoluídos e nós fôssemos, né, nós fôssemos aqueles que vão para o inferno, né, ou aquele que vai passar uma eternidade no umbral, e a gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que tem muito kardecista aí que está lá sofrendo no umbral, penando, inclusive isso o Chico Xavier tem livros falando sobre. E é muito engraçado, né? A gente vê esse preconceito, inclusive, onde não deveria existir, né? Que seria o cristão mais evoluído, né? O kardecismo seria o cristão mais evoluído, o cristão que já tem um pouco mais de conhecimento ou consciência espiritual, mas infelizmente é o ego e a vaidade e a soberba que acaba tomando o caminho de alguns médiuns e de alguns dirigentes no kardecismo, e eles acabam, né, apontando o dedo para os outros irmãos, da mesma forma que alguns irmãos cristãos fazem. Então, assim, para você ver, o preconceito vem de todos os lados. Você entende? A Umbanda é uma religião nova, ela tem 113 anos, né? Basicamente, ela vai fazer agora, né, em novembro, 113 anos. Então, assim, é uma religião extremamente nova. Aqui na Terra é nova. E ela é extremamente, como toda religião nova, ela é sempre olhada com estranheza, né? E o outro lado também, o lado do Candomblé, que também não são todos, mas também sim, existem alguns que acabam apontando a Umbanda, como eu já ouvi, que a Umbanda é algo fraquinho, né? A Umbanda é algo que só mexe com vela, não, só sabe acender vela, então é algo fraquinho, né? Ou então, não sabe mexer com o orixá, quer falar que mexe com o orixá, mas não tem fundamento nenhum na forma de lidar com o orixá, como no Candomblé. Pois é, não tem, porque a gente já explicou que a Umbanda e o Candomblé são caminhos diferentes, são caminhos distintos, apesar de usarem a mesma energia muitas vezes, porque a Umbanda tem a questão, sim, do conceito africano dentro dela, né? Infelizmente a gente sabe, né, que muitos olham a Umbanda com certo desdém, também por se acharem maiores ou mais conhecedores ou donos de fundamentos, e a Umbanda não tem isso. A Umbanda fica inventando modinhas, né? Seria assim como uma religião que fica inventando modinhas. Mas a gente sabe que tudo que é novo é sempre olhado com desdém, infelizmente, né? Tudo é sempre olhado com desdém, principalmente naqueles que já estão há algum tempo congelados no tempo, congelado em fundamentos, congelado em seus conceitos espirituais, nos seus conhecimentos ou conceitos teosóficos, né? Vamos dizer assim. Então, é muito engraçado você ver que a Umbanda ela é muito presa, né? É muito atacada nessa questão do preconceito. Gente, Umbanda não é nada disso. Umbanda é amor, e a Umbanda ela foi criada justamente para dar guarida a esses irmãozinhos, tá? Tanto no candomblé, tanto na parte africana, quanto na parte indígena, quanto na parte
branca, assim também como na parte amarela, que é a linha do Oriente, né? Uma das 7 linhas de Umbanda, inclusive, que é a linha do Oriente. Então, devido a isso, né, você vai ter espíritos que vão trazer conceitos, né, mais ligados aí à parte dos orixás. Você vai ter espíritos que vão trazer conceitos e casas também, né, que trabalham mais voltado aos orixás, né? E infelizmente não, né? Mas é que a Umbanda ela deu uma travada, infelizmente, na questão dos orixás. Ela parou, como se a Umbanda só fosse trabalhar com orixá, né? Se a Umbanda fizer algo diferente que não é trabalhar com orixá, até dentro da Umbanda existem aqueles que também são muito preconceituosos, e principalmente esses, né, que vêm, são irmãos que provavelmente vieram do candomblé, entraram para a Umbanda e tentaram trazer o conceito que ele já tinha dentro do candomblé, né? E como a Umbanda tem a parte da africana, né, ela trabalha assim, é possível trabalhar. Só que o problema é que essas pessoas trouxeram junto a vaidade, o ego, o orgulho, né, e a questão desse negócio de fundamento. Então tudo que foge, não, você está lidando com o orixá assim, não, então você não sabe o que está fazendo, você está inventando modinha ou você é marmoteiro, né? Eles adoram falar que qualquer pessoa que é de forma diferente, que lida de uma forma diferente com a Umbanda, do que ele faz, né, eles costumam falar que são marmoteiros. É muito engraçado esse conceito, né? Eu já ouvi muito. E a Umbanda, como eu te falei, a Umbanda, independente de conceito, porque ela abrange qualquer um dos conceitos existentes hoje na Terra. Ela abrange a questão cristã, sim. Ela acredita em Jesus Cristo, sim, como um dos grandes mestres da Terra, né? Acredita em Deus, sim. Acredita nos orixás como forças da criação e evolução, e não como seres vivos que já viveram na Terra, sim. Lida de uma forma totalmente diferenciada com os orixás, sim. Trabalha com linhas de mestres que podem abranger hindus, chineses, conceitos orientais, sim. Trabalha com a parte de bruxaria, que vem lá da parte, né, da Europa antiga, né, os celtas e por aí vai, sim, é possível, Trabalha com a questão dos índios, os caboclos, né? Que pode também, se quiser, trabalhar com as questões, né, de Janaína, Jurema, né, Tupã, e toda a força de caboclos. Pode. Então, assim, ela abrange. E as pessoas tendem a olhar a Umbanda dessa forma, como se fosse uma coxa de retalhos. E não é. Tá? Ela pega o que tem de melhor hoje existente na Terra e está evoluindo isto. A Umbanda está aprimorando os conceitos e também dando abertura para esses espíritos que trazem esses conceitos trabalharem dentro de um caráter mais universalista, sem esses fundamentos antigos e que podem realmente atrasar muitas vezes a evolução, né? E é muito legal você ver isso na Umbanda. E a Umbanda ela deu uma travada. Por isso que eu estou falando sempre aqui nos nossos programas, para você umbandista que está me ouvindo, a Umbanda ela deu uma travada de 2000 para cá, já há 21 anos, por causa de uma ramificação da Umbanda que cresceu muito, né, e todo mundo focado só nessa ramificação, a maioria, focando ou louvando o orixá, trabalhando com o orixá como se fosse o único caminho da Umbanda, e não é. Você vai ter casas umbandistas que vão trabalhar de forma mais kardecista, você vai ter casa umbandista que vai trabalhar de uma forma mais jurema, você vai ter casas umbandistas que vão trabalhar de uma forma mais africana. Só que o que diferencia a Umbanda de toda e qualquer outra religião é a lei de Pemba. O que é a lei de Pemba? É o que todos os guias de Umbanda fazem, eles trabalham sobre a lei de Pemba. Você já deve ter ouvido. Hoje não se ouve tanto mais isso, mas os guias antigos falavam. Trabalha-se sobre a lei de Pemba, preto velho dos anos 80, né? Eu falo dos anos 80 porque eu nasci em 73, então eu vivenciei um pouco isso nessa Umbanda mais antiga, que era da minha avó, da minha tia-avó. Então, você vê esses guias antigos falando sobre essa lei de Pemba, e hoje se perdeu o conceito de lei de Pemba e fala que lei de Pemba é somente
o riscar da pemba com os pontos no chão ou numa tábua. E não é. Ali é somente a manifestação das energias, a manifestação das leis. Mas as leis, a lei de pemba, são 7 e todo espírito ligado à Umbanda trabalha sobre esta lei de pemba, certo? Todo. Primeira coisa. Então a gente vai começar a entender que a Umbanda, ela entrou mesmo nesse caráter universalista, ela tem esse caráter. Então não adianta você puxar a Umbanda e jogar só como se a Umbanda que é certa, que tem só o fundamento de candomblé, só o fundamento de orixá. Não, a Umbanda que é certa é só aquela que não trabalha com Exu, é aquela que trabalha somente com a linha branca. Não, a Umbanda que é certa é aquela que trabalha com amor, é aquela que trabalha com caridade, é aquela que não há sacrifício ritualístico. Na Umbanda não existe. Se alguma casa está fazendo sacrifício ritualístico, mas a minha casa é Umbanda Molocô, ela pode fazer, é uma Umbanda traçada, ela pode... Não pode, não pode. A Umbanda traçada quer dizer que ela traz conceitos africanos, mas não quer dizer que traz todos os conceitos africanos. Na Umbanda, dentro da linha da lei de Pemba, uma das 7 leis de Pemba é a lei da vida. Então todo espírito e toda magia ligada à Umbanda vai respeitar a vida. Então não tem como você tirar a vida de um bicho, porque você entende que aquilo faz parte da criação. Para um caráter religioso, tá? Que muito fala, alguns já falam, né? Mas você se alimenta. Isso eu já expliquei aqui em programas anteriores, né? Você está sendo hipócrita, você se alimenta de carne e não pode matar um bicho com caráter ritualístico. Não pode. Não pode. A partir do momento que você usa magia de sangue, você está se conectando à densidade espiritual. Realmente aí sim acontece. A densidade espiritual são espíritos que vêm através da energia da vida buscar esse quinhão de energia ali, né? Na magia. Então, na Umbanda não há. A partir do momento que você tem sofrimento de um bicho e você entende que tudo faz parte da criação, e se a Umbanda está querendo a harmonia planetária, não tem como você usar uma magia matando um bichinho. Não tem. Você vai contra a lei da vida, certo? A lei da vida é uma das 7 leis de Pemba. A lei da vida traz a luz branca. E os orixás que estão respondendo sobre a lei da vida é Oxalá, é Iemanjá, Nanã. Fora alguns outros, mas esses 3 são os principais, tá? Que trazem o seu axé dentro da lei da vida. Lembra que eu falei que a Umbanda trabalha de uma forma diferente? É que muito bandista ficou preso na questão da africanização da Umbanda, né? Então a Umbanda para muitos umbandistas é só orixá. É orixá e receber o guia de vez em quando para dar um passe, mas você trabalhar só com orixá, só com orixá, só com orixá, só com orixá. Não é. A Umbanda é você trabalhar com guias, tá? O orixá ele está por trás para nos dar suporte nas magias, para nos dar suporte energético, para dar suporte nos atendimentos, nos passes, os guias chamando a força dos orixás ao riscar, né? A sua pemba ali, a fazer o seu ponto riscado. Então, ali ele chama a energia do orixá. Entendeu? É assim, de repente o filho está precisando de alguma coisa, você trabalhar a energia do orixá dentro do filho de forma magística para alterar um caminho dele, para livrar ele de uma perturbação espiritual, para livrar ele de uma perturbação emocional, né? Então a gente usa os orixás para equilíbrio dentro da magia de Umbanda. Nós não temos o conceito igual do candomblé, não se precisa recolher para orixá na Umbanda, né? Você não precisa ter camarinha para você receber o orixá. Onde você está mesmo ali, você recebe o orixá. Nós entendemos que o orixá não é uma pessoa que encarnou na Terra. Nós não seguimos a questão dos conceitos das histórias, das lendas dos orixás como verdade absoluta. Nós entendemos aquilo como lendas, uma forma de tentar explicar muito parcamente, né? De forma oral, o que seria o orixá dentro de um período evolutivo de 2-3 mil anos atrás. Então isso veio se estendendo até hoje e não mudou muito,
né? A gente sabe que isso ainda não mudou muito até hoje, né? Infelizmente, já deveria ter mudado. Mas a gente percebe isso ainda muito presente. Tudo bem, é o caminho, é um outro caminho. Como eu falei, são caminhos diferentes. Então não dá como você falar que a Umbanda é X ou Y. Ah, não, a Umbanda tinha que seguir o caminho do Candomblé, já que mexe com o orixá. Não, a Umbanda tem o caminho dela. A Umbanda tem o jeito dela. Se você mexe com o orixá da forma que você gosta do Candomblé e você está achando muito agressivo a forma como eu falo, que eu lido com o orixá, é porque você realmente aí precisaria rever alguns conceitos, alguns paradigmas e paradoxos que você carrega com você. Tá? Porque infelizmente alguns irmãozinhos do Candomblé não são diferentes ao apontarem o dedo e acusar, né, como os cristãos, os evangélicos, é a mesma coisa. Muitas vezes acaba olhando e fala, olha, não sabe o que faz, olha, que ridículo, olha, nossa, aquele jeito chamando Oxalá, nossa, que absurdo, aquilo não se chama Oxalá daquele jeito, aquela entrega para Oxalá, não existe aquela entrega para Oxalá. Então, assim, é como se a verdade ou o único caminho que ele conhece ou ela conhece fosse o real, né? E o resto não, né? E a gente sabe que não é assim, galera. Orixá, você pensou, ele está com você. Você chamou em pensamento, ele está com você. Tá? O orixá não quer o teu sacrifício. Novamente, essa coisa do sacrifício é essa coisa cristã, essa coisa antiga, Velho Testamento, coisa de 2, 3 mil anos atrás que não evoluiu. Não precisa, o orixá não quer teu sacrifício, meu bem. O orixá quer a tua evolução. O orixá quer o teu aprendizado, ele quer que você fique bem, ele quer que você evolua, que você traga luz para o seu caminho e leve luz para o teu irmão, que você saiba lidar com ele sem precisar matar realmente um bichinho, né? Que os espíritos que estão ali não precisam, Exu Pombagira não precisa de sangue não precisa, Exu de lei, Exu coroado, como eu já expliquei aqui num programa anterior, não precisa de sangue. Quem precisa de sangue são espíritos que estão um degrau abaixo na evolução dos Exus aí, certo? E você pode ver, quem usa magia de sangue fica dependente, sempre tem que fazer. A cada 1 ano, a cada 3 anos, a cada 7 anos, existe essa dependência. Por quê? Porque esses espíritos precisam. Simples. Mas eu só estou falando isso para vocês pensarem, gente. Tá? Se você gosta, é problema seu. Se você quer fazer esse teu caminho, você fala, Alexandre, você não sabe o que você está falando, você é um maluco, você é um louco, você está querendo inventar modinha. Tá bom. Se você acredita que o seu caminho é esse, amém Jesus, meu filho, segue teu caminho. Né? Faça o que você acredita, segue a sua religiosidade, mas faça sempre para o melhor. Faça sempre em prol de ajudar as pessoas e não atrapalhar as pessoas. Certo? Eu acho que isso é a função de qualquer espiritualista, seja no Candomblé, seja na Umbanda, seja no Kardecismo ou qualquer outro caminho espiritual aí. É ajudar, é expandir a sua consciência. Se você está 10, 20, 30 anos no caminho e você não expandiu tua consciência, você está ainda numa mesmice, congelado em fundamentos e não evoluiu, não cresceu, é algo que você precisa reavaliar. Eu sempre penso assim, tá? Eu sou assim, eu sempre busco a minha evolução em todos os sentidos, né? E a gente sabe aí, né, que no passado já tentaram desafricanizar a Umbanda, e não pode, né, gente? A Umbanda tem sim a parte do negro, tem a parte do índio, tem a parte do branco e tem a parte, sim, da raça amarela do Oriente. Sempre vai existir na Umbanda, não vai dar para tirar isso. Tá? O erro é você querer puxar só para uma das pernas, né? Falar a Umbanda é só a parte africana, não, a Umbanda é só a parte ameríndia, não, a Umbanda é só a parte oriental, né? Não, a Umbanda é só a parte cristã. Não é, a Umbanda é tudo, é o conjunto de tudo isso, tá? É você buscar o equilíbrio, buscar a evolução, e buscar esse caminho do meio mesmo. Né? Evoluir dentro de conceitos antigos, é você pegar esses conceitos antigos, o melhor que tem deles, né? Porque todos são mais ou menos antigos, né? Com exceção do kardecismo, também é antigo, né? Do século XVIII, então ele também tem uma certa, já tem um certo tempo aí, ele continua congelado, né? A gente sabe. Hoje nem tanto, né? Como eu falei, algumas casas kardecistas já estão mais abertas, trabalham com Umbanda, já entende a necessidade da Umbanda dentro da religião, da religiosidade, né, que eles praticam.
Então é muito legal, é uma abertura mais bonita, né? Um universalismo. Nós no futuro estaremos num caráter mais universalista. Não vai existir umbanda, não vai existir candomblé, não vai existir kardecismo, não vai existir cristão. Nós seremos universalistas, nós entenderemos o todo, nós entenderemos que fomos criados para crescer, para evoluir, para ajudar um ao outro, dentro das possibilidades, para não julgar, para não acusar, para não denegrir, né? Para não prejudicar com magia negra, com intenções negativas, com amarração amorosa, com derrubar inimigos, com esse tipo de coisa. Né? Quando nós entendermos e chegarmos nesse nível de evolução, aí sim, isso será a religião correta. Até hoje, toda a religião que existe, até a Umbanda, é temporária. Mas a Umbanda, ela está aí justamente para uma evolução maior, para possibilitar que você cresça consciencialmente, não travando a Umbanda, falando que ela só lida com orixá, ou para lidar com orixá tem que ser desse jeito ou daquele. Não. Trazendo o conhecimento da lei de Pemba. A lei de Pemba vai te trazer a evolução. E eu vou falar sobre essa lei de Pemba nos programas, né, próximos, certo? Lembrando que também eu vou, com o tempo, vou soltar um livro, né? A gente vai fazer um livro falando sobre toda essa característica desta Umbanda mais consciencial, dessa Umbanda mais racional. Certo, galera? Então, um grande abraço, até o nosso próximo programa, na terça-feira, às 8 horas da noite, e esse programa será reprisado na terça-feira que vem, ao meio-dia. Estaremos todos reunidos novamente e eu vou continuar falando sobre assuntos tabus, né? Porque eu não venho aqui falar de Umbanda, aquela Umbanda bem, né, beabá, bem cartilinha. Não, isso aí você tem lá no YouTube, tem um monte de gente falando. Eu vim para falar sobre tabus mesmo. E o próximo vai ser sobre o uso do tabaco, do álcool e algumas outras questões, certo? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.